Olá, tudo bem com vocês, meus queridos e queridas alunas do 7º ano do Colégio Adventista de Castelo Branco? Tudo bem com cada um de vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Gente, estou aqui mais uma vez inicializando com vocês o nosso segundo bimestre, com as nossas aulas de artes. Hoje será um assunto muito interessante, que é o mosaico na arte bizantina, certo? Vou dar um apanhado para vocês aqui sobre as artes plásticas na arte bizantina, porém com foco maior voltado ao mosaico, algumas expressões do mosaico bizantino. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de arte. Esse tipo de arte surgiu em Bizâncio, certo? A arte mosaica é uma arte que ela é produzida através de pedaços em formas geométricas, regulares ou irregulares, cerâmicas, certo? E através desses pedaços eram se encaixados um com o outro até formarem figuras, composições bem detalhadas por sinal. Ou seja, esse pessoal que desenvolveu esse tipo de obra tinha muito trabalho e fazia durante muitos e muitos dias para o desenvolvimento dessa arte. Mas também no final o resultado era gratificante, porque via-se uma arte bem elaborada, pormenorizada, que representava coisas importantes, principalmente o sistema religioso cristão, ok? Então vamos falar um pouco mais aprofundado sobre o assunto, ok? Com a nossa aula de hoje, repetindo, que é o mosaico na arte bizantina ou arte bizantina mosaico, ok? Vamos lá? Me acompanhe na leitura do slide. As artes plásticas, características gerais. Eu trouxe um apanhado aqui, sintetizado, certo? É uma síntese, é um resumo, só para a gente ter noção do que era feito, certo? Nas artes plásticas, dentro do modelo da arte bizantina. A junção das tradições clássica e oriental, certo? Da arte, assim como a estreita vinculação da arte com as classes dominantes, ou seja, aquela classe que dominava, a classe mais rica da região, dá lugar a um estilo e uma estética em que os convencionalismos provém de convenções, de padrões, padronização já existente em arte clássica, e o simbolismo, que é aquela arte através de símbolos, que além de estar desenhado, pintado, representa outra coisa além da própria pintura, da própria representação figurativa das imagens, prevalecem sobre a liberdade das formas, sobre o naturalismo e o realismo. Naturalismo, aquilo que era natural entre eles na época, certo? Realismo, aquilo que é real e que eles tentavam passar de forma mais parecida com a realidade que eles enxergavam na época.
formato das pessoas, a roupa das pessoas, a cultura do local, certo? Eles tinham essa liberdade dentro das artes plásticas. Vamos falar um pouco mais sobre algumas características. As composições são hieráticas, na verdade. Fala de hierarquia. Hierarquia fala-se de tipos de classes diferentes de um povo, de uma nação, certo? Aquela parte do povo que era mais rica estava no topo, que dominava, né? Aquela classe média, a classe pobre. Então fala-se de hierarquia. Então esse tipo de arte era baseado inicialmente para a representação dessas hierarquias, certo? E também frontais, de frente. As pessoas eram representadas de frente, certo? Em bidimensional, 2 dimensões apenas. E as cores são planas também, ou seja, não tem sombra, certo? São cores uniformes, não tem efeitos, certo? Vivas, brilhantes. O uso do dourado para fundos é muito difundido. Na arte profana, exalta-se a figura do imperador dentro da arte bizantina, inclusive na arte do mosaico, certo? Que era uma arte profana. Por que profano, gente? Porque eles se preocupavam em transmitir o imperador, certo? Como aquele que fosse semelhante a um Deus ou um próprio Deus, certo? Por isso o termo profano, porque nós sabemos que Deus só é um, não é verdade? Mas os imperadores da época tinham essa mania de dizer que eles eram deuses, mas não passavam de homens, certo? Então, existe também nas representações religiosas, exibe já-se uma imagem hierática de seus principais protagonistas, como se fossem, né, personagens bíblicos, e eram na verdade. Cristo e a Virgem Maria, por exemplo. A partir do século XI, observa-se maior naturalismo, humanismo e movimento no tratamento das figuras. Então houve no século XI, né, uma evolução, um aprofundamento nesse tipo de arte. As figuras já têm mais movimento, certo? No tratamento, o tratamento está ficando mais rebuscado, mais detalhado, certo? Há um humanismo maior, uma representação dos traços do ser humano mais voltados para a realidade dentro dessa arte. Eu trouxe aqui um exemplo no próximo desse slide aí. Aí você tem uma placa de esmalte com a técnica de cloisonné. Império Bizantino, 1100, datado de 1100, certo? Então você vê ali que é muito bem feito, né, para a época. Essa parte aqui azul, a parte colorida é toda em esmalte. Pense a parte da pintura esmaltada, tem aquela pintura meio brilhante, lisa, certo? E aqui o dourado, né?
Isso aí com certeza é a representação de algum santo, certo? Porque tem aquela auréola ao redor da cabeça e que você tem ele segurando uma cruz na mão. Você tem aqui, vamos falar um pouco mais sobre a pintura e o mosaico, algumas informações sobre isso agora, sobre essa técnica da pintura e do mosaico. O mosaico, vou falar um pouco mais aprofundado, baseando-se pelo slide aqui que eu escrevi no slide. Vamos ler comigo? Vamos lá. Por seu aspecto suntuoso, foi o preferido dos imperadores para ornar as paredes das igrejas e dos palácios. Seu momento culminante ocorreu no século VI. As tesselas, cubo ou peça de mosaico. Eu trouxe aqui o significado de tessela. É o cubo de pedra ou vidro colorido, usado para lajear pavimentos. Tessera, a mesma coisa, de múltiplas cores e às vezes revestidas com filetes de ouro, produziam um surpreendente efeito luminoso que simbolizava o poder imperial. Ok? Continuando sobre a pintura e o mosaico, nas composições predominava a disposição simétrica, certo? Havia simetria, havia uma pessoa no centro, ok? E era feita a divisão de outras pessoas de um lado e do outro, como se tivesse a mesma quantidade de pessoas, a mesma organização, para você ter essa questão de organização de espaço, né? De nos trazer conforto visual a quem os observava, ok? Vou mostrar para vocês sobre esse assunto um pouco mais adiante, no próximo slide. Mas vamos continuar. A pintura era considerada arte mais humilde e, portanto, afastada das influências da corte, que era aquela classe, né, mais dominante. Isso conferiu aos artistas maior liberdade formal. Nos últimos tempos, ela chegou a recuperar seu prestígio, substituindo às vezes o mosaico na decoração das igrejas. A pintura era uma arte usada pelos bizantinos, certo? Porém, ela não tinha tanto valor para a corte, a parte mais rica, hierárquica desse povo, de Bizâncio, certo? Mas ela, depois de um tempo, começou a substituir o mosaico em pinturas de igrejas, certo? Às vezes, não era sempre, porque o que predominava era o mosaico, era a preferência dos nobres, certo? Então eu trouxe aqui um exemplo de um mosaico, olhando-se de longe assim, né? Parece ser uma pintura, não é verdade? Em uma parede lisa, mas depois se nós trouxéssemos para vocês aqui uma ampliação de um detalhe de uma obra dessa, vocês veriam que teriam vários pedaços de cerâmica juntos um ao outro até formar, coloridos até formar essa composição. Então aqui tem milhares e milhares de pedaços de cerâmica quadrangulares que em junção formam esse magnífico painel,
Dê uma olhada aqui na simetria que eu falei no início. Ó. Aqui é o imperador Justiniano, se não me falha a memória, ele está aqui no centro. Aqui você tem, ó, 4 pessoas de um lado, do lado direito, pessoas religiosas, certo? E do outro lado você tem os braços direitos do imperador e mais algumas pessoas ali que eram os guardiões, né? Do império, do imperador. Mas você vê que o artista que fez essa obra, ele trouxe para nós essa questão da simetria. Aqui tem 4, o imperador no meio, 4 do lado direito, o imperador no meio, e mais 4 principais aqui do seu lado esquerdo, com mais alguns atrás. Então isso traz a impressão, né, de organização no espaço, na arte, a impressão de simetria. Ao pé da abside estão 2 mosaicos mais famosos, executados em 548. Esses mosaicos, gente, que eu mostrei para vocês, estão, certo, em igrejas. Esse, por exemplo, está em uma igreja, certo? Com o imperador Justiniano, vestido com um manto de cor púrpura e com um ralo dourado, ao lado do clero, a semelhança da corte do imperador com Jesus e seus apóstolos, marca a simbologia de que o Império Romano tinha se transformado no teocrático Império Bizantino, que nós tínhamos falado anteriormente, né? Do outro lado está a imperatriz Teodora, solene e formal, também com halo dourado, joias e sua corte. Esses mosaicos são praticamente os únicos exemplos que ainda existem de mosaicos seculares no Império Bizantino. Mosaicos seculares, fala-se de que não estavam voltados para a religião, para o cristianismo, certo? Aqui você tem um exemplo agora do outro lado dessa igreja, ok? A imperatriz aqui, com o seu clero, segurando uma taça de ouro, toda adornada, né? De pedras preciosas. E a outra parte aqui que acompanhava. Tudo isso feito em mosaico, gente. Uma obra magnífica. Tanto esse painel em mosaico como o outro que eu mostrei anteriormente estão numa mesma igreja, um do lado esquerdo e um do lado direito, ok? Perto da abside da igreja. O mosaico da nave da igreja de São Vital de Ravenna, realizado no século VI, é onde se encontram, certo? Essas composições. Teodora, esposa de Justiniano, junto com seu séquito. Eu vou trazer agora aqui a imagem. Aqui eu trouxe pormenores. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, certo? Mas aqui, ó, olhando um pouco mais de perto, como ampliado esses detalhes. Aqui Justiniano, você vê vários quadrados que são os mosaicos, certo? Juntos um com o outro. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó. Aqui na veste branco dá para perceber que são vários quadradinhos, certo? No rosto, no cabelo, em junção um com o outro, que forma essa composição. Agora imagine só quanto tempo não se levou para se fazer uma obra dessa. A arte bizantina em Ravenna. Antes da época de Justiniano, primeira metade do século V, Ravenna já tivera contato com a cultura bizantina. É dessa época o monumento mais conhecido e significativo de sua arquitetura. Se encontra no mausoléu da imperatriz Gala Placídia, me desculpe,
Mas esta simplicidade externa contrasta fortemente com a riqueza dos trabalhos artísticos do interior, recoberto com belíssimos mosaicos de motivos florais em que predomina a cor azul. Já estou encerrando nossa aula de hoje. Aqui já são mosaicos religiosos, não eram mosaicos seculares. Os mosaicos religiosos predominam nessa região e existem na maior parte dessas igrejas e de alguns outros monumentos, como esse aqui, o mausoléu, né, dessa imperatriz Gala Placídia. Então aqui no mausoléu dela tem imagem do nosso bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, né, acariciando as suas ovelhas, cuidando delas, toda feita em mosaico. Aqui dá para perceber mais ou menos, né, que existem os detalhes dos pontinhos do mosaico, né? Como eu já falei, que são pedaços geométricos, de polígonos geométricos em cerâmica colorida. Então, já para encerrar, Bom Pastor, mosaico do mausoléu da Imperatriz Gala Placídia, em Ravenna, século V. Aqui eu trouxe bibliografia, História da Arte, Graça Proense, Editora Ática, Atlas Básico de História da Arte, Escala Educacional e alguns endereços, né, que eu utilizei para formalizar essa aula no PowerPoint. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha enriquecido o conhecimento de vocês nas artes visuais. Até a próxima. Fiquem com Deus e um beijo no coração. Tchau, tchau.